ministrações o poder da palavra 4. E no mês de outubro, esta é a quarta palavra. E hoje nós vamos falar sobre ousadia. Então, o poder da palavra 4, a palavra é ousadia. E quando nós estamos, como nós estamos ministrando a cada domingo de outubro uma palavra, a primeira foi desafios. Os desafios que nós temos e como nós poderemos vencê-los. A segunda foi perseverança. Nós continuarmos perseverando em todo o tempo. Domingo passado, terceiro domingo, foi maturidade. E hoje, ousadia. Eu queria que vocês, por favor, abrissem Efésios 3:12. Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele deixa uma palavra concernente à ousadia. Olha só o que diz Efésios 3:12. Diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amém? Amém. Paulo está estimulando que a nossa ousadia nos dê acesso com confiança, aliado à nossa fé. Em quem? Nele. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos que ter ousadia e confiança nele. E olha só, eu fui procurar no dicionário o que significa ousadia, mas eu tive a preocupação de pegar no dicionário bíblico. Então, ousadia no dicionário bíblico quer dizer coragem, audácia, atrevimento. E no Aurélio significa, além dessas, também destemor, arrojo e valentia. Isto significa ousadia. E tem momentos na nossa vida que nós precisamos ser ousados. Acabamos de ouvir um testemunho agora de ousadia. Eu não quero saber aonde vai o ônibus. Se eu tenho algo na minha frente me pressionando e eu não sei que fim vai dar isso, eu entro em qualquer ônibus. Nem que ele me deixe no Parque Dom Pedro, que eu não sei como sair depois para ir para o meu serviço. Mas não importa, mas eu fui salva. Aquele rapaz atravessando a rua para lá e para cá, o ônibus chegou, eu entrei dentro do ônibus e pouco me importa para onde ele vai. Conquanto ele me tire daquela situação complicada. Precisou ter o quê? Ousadia. Nós precisamos em muitos momentos ter ousadia. Não é uma regra de fé, mas você olhando para uma pessoa de sucesso, você sabe que você está diante de uma pessoa ousada. Normalmente toda pessoa que tem sucesso na vida é ousada. O nosso desafio para esta noite é sermos ousados. E é engraçado que, como nós somos ousados, muitas vezes você não vê esse tipo de ousadia, você não interpreta como ousadia, mas nós ouvimos o testemunho, ousadia, pura ousadia, sabe? Por quê? Você vê só como as coisas de Deus são. Quantas vezes ela veio aqui e não conseguiu falar e deixou, foi falar justamente hoje, quando a palavra é ousadia. E ela dá um testemunho de ousadia.
Chegou, não foi procurar, mas vai lá no meu coisa, onde vai? Qual o itinerário que ele faz? Não, pouco importa. Ali era o momento de embarcar. Então, a vida apresenta muitas coisas que ousadia, mas nós temos um grande desafio hoje. Nós temos dois tipos de ousadia: a ousadia do não e a ousadia do sim. Quando nós vamos aplicar a ousadia do não e quando nós iremos aplicar a ousadia do sim, nós precisamos ter discernimento. A semana passada, qual foi o tema? Maturidade. Então, se eu caminho na maturidade, eu tenho que ter discernimento para olhar e saber o desafio da ousadia do não e o desafio da ousadia do sim. Então vamos trabalhar um pouco sobre ousadia do não. Vamos refletir em algumas situações que eu tenho que ter ousadia do não. Parece às vezes até um contrassenso quando nós falamos em ter ousadia do não, mas nós precisamos ter atitudes ousadas para dizer não. Não. Quer ver que interessante? Primeira situação: aquilo que você não sente paz. Muitas vezes você está parado no ponto do ônibus, ali esperando, e aquela situação ao teu redor não te dá paz. Você precisa ter ousadia para falar: não vou ficar parado aqui. Ei, minha colega, minha amiga, entre no ônibus também. Ousadia do não. Não ficou parada, tomou uma atitude. E muitas vezes também você vai fazer alguma coisa que aquilo está te incomodando, mas você continua fazendo. Nós temos que ter ousadia quando nós não temos paz para fazer alguma coisa, para dizer: não vou fazer. Há uma passagem que diz que o árbitro das nossas vidas, de uma atitude que você vai tomar, é a paz em Cristo. Se aquilo não te dá paz, diga não. Não, ousadia do não. Outro: aquilo que não é de Deus. Nós sabemos o que é de Deus e o que não é de Deus. Situação agora dessas eleições, nós sabemos o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu tenho que ter ousadia para dizer não para aquilo que não é de Deus. Eu tenho que ter ousadia para falar: não, isso não é de Deus, não faço. Não, mas olha só, não faço coisas que não são de Deus. Eu não aceito esse tipo de coisa. Então nós precisamos ter ousadia, porque muitas vezes nós ficamos com melindres. Eu não vou dizer não, mas você quer ver? Te convido para alguma coisa e você sabe que você não vai poder estar, mas você diz assim: tá bom, eu vou. Mas você sabe que não vai estar. Então nós precisamos de ser ousados e falar: não vou estar por causa disso. Ousadia para dizer não. Muitas vezes pensamos que não precisa ter ousadia para dizer não, precisa ter muito mais do que o sim. Ousadia ao pecado. Nós temos que falar não ao pecado. Não. Todos nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado. Então nós temos que ter ousadia de dizer não ao pecado. Precisamos ter ousadia para dizer não aos negócios ilícitos. Negócios escusos. Negócio que parece que é, mas não é. Não. Nossa vida é íntegra. A nossa vida é limpa. Ela não tem subterfúgios. Ela não tem parece que sim, parece que não. Nós somos transparentes. A minha vida é ilibada. Então eu tenho que dizer não aos negócios ilícitos, mesmo que essas coisas me dêem dividendos,
mesmo que ela me proporcione lucro, mesmo que ela me proporcione status, mas é ilícito. Não, precisamos ter ousadia para isso. Nós temos que ter ousadia para satisfazer a nossa vontade da carne. A carne, ela briga com o espírito. A carne procura coisas ilícitas. O espírito enaltece as coisas que são de Deus. Então eu tenho que dizer não à minha vontade carnal. Eu tenho que dizer não à vontade da carne em fazer coisas ilícitas. Não. Outra voz, outra coisa que nós temos que dizer não. A voz de Satanás. Nós temos duas vozes. De Deus e de Satanás, do Espírito Santo e de Satanás. E nós temos que falar não à voz de Satanás. Temos que ter. Vamos ver um texto interessante. Abra sua Bíblia. Em Daniel 1. Daniel 1. Vamos dar uma olhada nesse texto para vocês entenderem. Esse texto define muito bem a ousadia de dizer não. Vamos dar uma olhada no versículo 8, Daniel 1:8. Olha só. Resolveu Daniel firmemente, essa palavra é importantíssima. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Olha só, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Olha, Daniel decidiu, resolveu, teve ousadia firme para não se contaminar. Daniel não queria se contaminar com o quê? Com as finas iguarias. Você imagine as iguarias do rei? Você imagine a mesa posta do rei? Você imagine o que o rei oferecia? Só coisa top. E nem tomar ou participar do vinho que o rei bebia. O rei não tomava sangue de boi, com certeza, com toda certeza. Então você imagine qual era o vinho que ele tomava. E Daniel falou: não quero, eu dispenso, eu não quero me contaminar com isso. É uma decisão, precisa ter ousadia, ok? Vamos agora passar para ousadia do sim. Muitas vezes o medo e a insegurança podem roubar a nossa ousadia e deixar passar grandes oportunidades de sermos abençoados por Deus. Então vamos ver quais são as ousadias do sim. Nós temos que ter ousadia do sim para decisões que Deus confirmou no seu coração. Deus já confirmou, já foi falado. Você sabe que é aquilo que tem que fazer, mas você ainda pergunta: Senhor, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias? A resposta é sim. Senhor, eu tenho que ler todos os dias, eu tenho que orar todos os dias? A resposta é sim. Senhor, eu tenho que orar só na hora da refeição? A resposta é não, tem que orar outras vezes também. Então, nós temos que falar sim para aquelas decisões que já foram confirmadas no nosso coração por Deus. Segundo, temos que falar sim, temos que ter ousadia para obedecer a palavra de Deus. O que diz a palavra? É engraçado.
falando na palavra de Deus, foi essa semana, eu escrevi no grupo da família, eu fiz um comunicado para eles, concernente às eleições. Mas o meu comunicado, eu estava falando para eles, eu falei, família, eu quero falar com vocês para aquelas pessoas que são da fé. Aquelas pessoas que têm na vida delas a Bíblia como regra de fé, que aceitam a palavra de Deus. Ainda coloquei, esse é o meu objetivo. Então, eu não escrevi, mas já está subentendido. Se a pessoa não é da fé, está dispensada do que eu vou escrever. Aí eu falei, eu não estou falando em candidato A ou B, eu não falei em nome de candidato, mas eu quero só lembrar uma coisa para todos vocês que estão lendo, que até dia 1 de janeiro de 2023, nós temos um presidente. Eu gosto ou não dele, pouco importa. Ele é da minha preferência ou não, isso não importa. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, aí eu comecei a falar sobre a palavra de Deus. Não fale mal do rei. E tem mais, ainda acrescentei, eu fui para, primeiro texto foi Êxodo, porque esse daí, não fale mal, para que não venha punição contra você. E depois eu peguei outro texto. Não pense mal do rei na tua recâmara, e nem fale mal. Então eu falei, nós estamos aqui diante de um texto interessante. O primeiro diz que eu não fale mal do rei, para que não venha punição. Segundo, fala que eu não devo nem pensar mal do rei, porque um passarinho poderia levar isso para ele. Então eu estava comentando com eles, eu falei, aí comecei a mostrar várias coisas, eu falei, a palavra de Deus diz isso. Não fale mal do rei. E ainda falei mais, eu falei, olha, não poste vídeo, piadinha, falando mal do presidente. Não importa quem ele é. Vocês nem sabem quem eu vou votar, não falei nada para vocês. Mas pouco importa. Eu não posso fazer isso, porque a palavra de Deus não me autoriza isso. Aí eu sei que algum de vocês vai falar, mas naquele tempo não tinha vídeo, naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha celular. Ótimo, verdade. Mas eu vou te mostrar um texto que relata isso. Você precisa ler esse texto e precisa entender. Aí eu falei do Davi e Saul, quando Davi corta a orla do vestido de Saul. E é interessante que nesse texto, diz o texto que o coração de Davi palpitou. Em outra versão, apertou. Em outra versão, ficou triste. Significa, me dá a entender que Davi tomou um puxão de orelha de Deus. Ô meu, Saul é autoridade, fui eu que ungi. Você não pode fazer isso. E tem mais, você sabe o que ele faz, Davi? Ele corta, depois que Saul sai da caverna, ele chama Saul. Ei, Saul! Está vendo aqui a orla do seu vestido? Eu cortei. E o texto diz que Davi estava na frente de todos os soldados. Então ele postou na internet. Ele tirou um vídeo e falou, ei, Saul, seu soldado não serve para nada. Porque eu entrei, podia te matar e não matei. É uma postagem. Ele fez uma postagem diante de todo mundo. Olha esse texto mesmo. Eu falei, isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Então ele postou e o Senhor apertou o coração dele. Filho Davi, não faz isso não, filho. Ele é ungido. Não mexe com o meu ungido. Eu tomo conta. E aí eu fui falando mais. Então, nós temos que dizer sim para obedecer a palavra de Deus. Acabou. Outro ponto. Temos que dizer sim para servir
ao Senhor. Nós temos que servir a Deus. Nós temos que anunciar a sua palavra. Nós temos que anunciar o seu reino. Nós temos que anunciar a volta de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos que trabalhar na casa do Senhor com alegria. Eu sou feliz aqui, muito feliz, porque cada vez que eu chego, sempre tem alguém correndo. Pastor, deixa que eu abro. Pastor, deixa que eu faço isso. Pastor, deixa que eu faço. Quando encerra o culto, fica pastor, eu levo suas coisas, pastor, eu fecho a igreja, eu tranco, eu faço. O Rogério mesmo, que saiu, é e não é outro, está sempre aí daqui, faz, eu faço. O Francinaldo não está aqui, mas é outro que está sempre fazendo, o Guto está sempre fazendo. Então, vocês são uma bênção na minha vida, porque eu chego, não faço nada, porque cada um corre para fazer um negócio, para fazer outro. Então, nós precisamos servir ao Senhor, e nada do que vocês fazem ficará sem recompensa. Vocês querem ver uma coisa? Que Deus vai recompensar? Todo domingo. Ariane abandona tudo que ela tem que fazer e vai me buscar, eu e ela. E quando ela não pode estar viajando, já foi ao Guinaldo, já foi Francinaldo, já foi. Então, nem dirigir o carro, não dirijo. Meu Deus, isso não é vão, é trabalho para Deus. Deus está olhando, Deus há de recompensar cada um de vocês. Outro, dizer sim para andar em santidade. Procurar de todo jeito andar em santidade. Dizer sim, empregar a palavra. Na hora, fora de hora, no tempo, fora de tempo, em todos os lugares. Nós temos que proclamar a palavra de Deus. Olha só, veja um texto interessante. Mateus 14. Mateus 14. Ousadia do sim. 14:29. Diz assim o texto. E ele disse, é Jesus falando, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu não sei, a Bíblia não diz quanto Pedro andou. Se ele andou 500 metros, se ele andou 1 metro, se ele andou 2 quilômetros, se ele deu 50 passos, a Bíblia não diz. Mas uma coisa que a Bíblia diz, ele teve ousadia de sair de um barco seguro para ir para cima das águas e andar. Ele é o único homem na face da terra que andou sobre as águas. Aí você pode dizer, pastor, mas ele começou a afundar, mas foi o único que andou. Não sei quanto ele andou. Se deu 50 passos, foi o único. Mas ele deu só 10. Foi só 500 metros, mas foi o único. Foi o único homem na face da terra, até hoje, que andou sobre as águas. Ousadia. Nós precisamos ser ousados. O poder da palavra 4. Todos nós somos desafiados a andar e ter uma atitude ousada. Todos nós. Todo dia você é desafiado a ser ousado em Deus. Toda vez, todo dia. O grande segredo da ousadia do não e a ousadia do sim é buscar em Deus a direção certa e ter
o discernimento e a maturidade para entender o que Deus quer de você. Nós precisamos ter ousadia. Ousadia é discernimento. Ousadia é maturidade. Ousadia aplica a maturidade com ousadia, com discernimento, com prudência. Ousadia te mostra quando você deve ir e quando você deve ficar e quando você deve recuar. A ousadia aliada à maturidade cristã, ela mostra como nós devemos nos portar diante de várias situações. Várias situações. Quer ver? Abra a tua Bíblia lá em Atos 5 e 29. Pedro tinha acabado de sair da prisão. E olha só, e foram todos magistrados, foram falar com Pedro. Pedro, para de pregar Jesus Cristo. E olha a resposta de Pedro, lá em Atos 5, 29. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Precisa ter ousadia para responder isso. Precisa entender, ter maturidade suficiente para entender que, olha, a minha vida não é guiada pelos parâmetros da vida normal. A minha vida é guiada pelos parâmetros divinos. Importa muito mais obedecer a Deus do que qualquer autoridade humana. Seja ousado no não e seja ousado também no sim. Deus honrará a tua ousadia, tanto para o não como a tua ousadia para o sim. Abra em 2 Coríntios 3, 12. Vamos dar uma olhada nesse texto, 2 Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia. Vou falar. Olha o que Paulo está escrevendo. Ele estava diante de uma situação que a igreja estava pondo Paulo na parede. E Paulo escreve e fala, e olha, eu tenho esperança que vocês entendam o que eu falo, mas eu precisei de muita ousadia para vos falar. Então, Deus está nos dizendo hoje que Ele vai honrar a tua ousadia, tanto em dizer não, como a ousadia em dizer sim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te abençoe, meu querido. Vamos ficar em pé.